Bom, gente, tudo bom? Vamos voltar aqui à continuação do assunto de termoquímica, tá ok? Bom, a gente já falou sobre os conceitos iniciais, introdutórios, né, de termoquímica, o que é uma reação endotérmica, exotérmica, esses dois termos, né? Falei para vocês sobre estados padrões, entalpia padrão. Falei sobre entalpia padrão de formação de combustão, certo? E falei para vocês sobre equações de termoquímicas, né? E os processos. Bom, e o ΔH nos estados de agregação, nos estados físicos, né? Mas disso tudo, assim, o que é mais importante da gente se aprender na, nessa parte de termoquímica é a lei de Hess. Certo? Lei de Hess é bastante importante. Ah, também falei sobre energia de ligação, não foi? Energia de ligação. E acho que da parte de tudo que eu falei, isso aqui cai muito no vestibular, principalmente para vocês que vão entrar agora. Próximo ano já entram no terceiro ano do ensino médio, que é o pé para o vestibular. Né? Que eu já considero que vocês já estão com um pé no vestibular. O próximo ano é o segundo pé que vocês botam, né? Então, a gente vai trabalhar a lei de Hess. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a lei de Hess ela trabalha muito com a análise da reação química e com a matemática e com a lógica, certo? Viu? Primeiramente, lei de Hess, né? O Hess é esse cara aqui, tá bom? O que que ele, qual foi a importância dele nas reações químicas, principalmente das partes termoquímicas? Em uma reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma, que é ela ocorrer em uma única etapa ou em várias etapas. A variação de entalpia depende somente dos estados iniciais e finais. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, a reação para a formação de um composto Y, certo? Para mim chegar a esse composto Y, eu posso passar por uma via que é o Z e posso passar por uma via que é o W, tá bom? Então eu tenho duas formas de obter o Y, tá bom? Mas eu tenho duas formas, mas isso não importa para mim. O que é que vai importar para mim? O início e o final. O caminho para me chegar não vai importar, tá bom? Então a variação da pia é sempre a mesma, independendo se vai ser em uma etapa, que pode ser a V ou pode ser a W, mas a variação da pia vai ser a mesma. Foi isso que ele quis dizer, tá bom? A lei de Hess estabelece que a variação de entalpia da reação que ocorre em uma única etapa é igual à soma das variações da entalpia nas quais ela pode ocorrer. Como assim? Para me formar o Y, vou para a etapa Z, por exemplo, né? Então, eu tenho etapa um, 2 e 3. Então, o ΔH vai ser a soma das três. Tá bom? Se for pela W, eu só tenho duas. A um e 2 vai ser a soma da um e da 2. Tá bom? Bom, então tá aqui, né? A lei de Hess fala isso, ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2, que ocorre em uma única etapa, é a soma das variações de entalpia. Graficamente representa isso aqui, gente. Eu tenho os reagentes, né, que tem essa entalpia, e ó, para mim, ó, o ΔH total vai ser a soma de ΔH1 mais ΔH2. Correto? Bom, vamos avançar. Preste atenção que agora é um exemplo simples, né? Mas pode ser que confunda alguém. Eu tenho a reação da formação da água, da formação da água não, da água do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? ΔH é mais 44 kJ. Como é que eu obtive isso? Eu tenho essas duas sub-reações. Para mim formar isso aqui, eu tive que passar por essas duas sub-reações, que é a decomposição de um mol de H2O em estado líquido, certo? E a formação de um mol no estado gasoso. Para formar esse aqui, essa primeira, eu tenho um ΔH com a variação de mais 286. E essa aqui eu tenho o quê? Um ΔH de menos 242. Vocês estão prestando atenção? Ó, aqui, ó, líquido para gás. Aí depois ele pegou aqui, né? Ó, são essas duas aqui. Vamos prestar atenção. Aonde está aqui a água no estado líquido? Não está desse lado da setinha? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então ele vai ficar aqui. Bom? E o estado gasoso? Procura água no estado gasoso. Ela está depois da setinha. Então ela está bem aqui, ó.
Ó, correto? De acordo com a equação, estou olhando para a equação lá total, ó, a principal. Bom, agora, quando eu somo essas duas equações, essas semi-reações, o que é que acontece? Eu posso cancelar esse 1 meio de O2 com 1 meio de O2 aqui, ó. Eles estão em lados opostos, certo? Lembrem lá, é igual eu falar numa equação. Se eu tiver um de um lado e um do outro, lembra da equação? De um lado eu tenho um e eu tenho um do outro. Eu posso cancelar um dos dois lados. Por quê? Porque se eu levar um para o outro lado, ele vai negativo. E fica mais um menos um. Eu posso mandar embora. Na matemática diz isso. Então, eu posso trabalhar com isso na química também. Certo? É como se eu tivesse esse cara para cá, eu jogasse ela para o outro lado e ele fosse negativo. Certo? Então, eu cancelaria. Mas eu posso fazer isso diretamente, ó. Eu posso cancelar esse 1 meio de O2 que está desse lado com o meio de O2 que está do outro. Mandei embora os dois, tá certo? E eu posso mandar, ó, a mesma coisa, o H2 no estado gasoso para o H2 no estado gasoso. Mandei embora os dois também, correto? Então, se eu baixar o que sobrou, presta atenção. H2 no estado líquido desce, né? Só tá ele aqui nesse lado da equação, da seta, né? E depois o que ficou do outro lado da seta, não foi? H2 no estado gasoso. Pronto. E professor, e o ΔH? O ΔH é a soma. Se eu somar mais 286 quilojoules menos 242, isso aqui é a matemática básica, gente. O ΔH vai se formar mais 44 joules. Pronto. Aqui eu apliquei a lei de Hess. Não me importa as etapas para a formação da substância. Me importa o início e o fim. Tá aqui, me importou o início e o fim. Só isso que me importa. Tá bom? E o ΔH é o quê? É a soma das etapas. Eu somei o ΔH, a soma das etapas. Ok? Olha esse outro exemplo aqui. Esse aqui já é um pouco mais complicado. Quero que você só preste atenção. Olha aqui, ele me dá 2 carbono grafite, mais 3 moléculas de H2 no estado gasoso, mais um meio de água, que é um 2, viu, gente? Cortou. Mais C2 da H6, ó, formando no estado líquido. Ele quer saber o ΔH dessa reação. Bom, o ΔH, para mim a gente descobrir, ele percebe que essa reação total aqui, que a gente chama de reação global, ela tem 3 etapas: a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Tá bom? A equação 1, combustão completa do carbono grafite, né? Aí tá aqui, um carbono grafite mais um O2 de gasoso, formando um CO2 gasoso. ΔH é igual a menos 394 kJ por mol. Equação 2, combustão do hidrogênio, H2 no estado gasoso. Um H2 gasoso mais um meio de O2 gasoso mais um mol de H2O no estado líquido. ΔH tá aqui, tá bom? E equação 3, combustão completa do álcool comum. C2H6O. Tá aqui. Tá bom? Prestem atenção. Se vocês perceberem, na equação 1 eu tenho um carbono grafite. Mas lá na equação global eu tenho 2. Como é que eu faço para sair daqui para cá? Gente, é lógico. Se eu tenho um aqui e aqui tem 2, que eu vou me importar com 2, eu tenho que multiplicar essa equação todinha aqui por 2. Se eu multiplicar ela todinha por 2, o ΔH eu vou multiplicar ele. Eu multiplico o ΔH. Tá bom? Botem isso na cabeça de você. Na termoquímica. Porque vai ter um assunto futuramente que a gente vai trabalhar, que é a parte de pilhas, que é o que a gente vai trabalhar com potencial. Eu não mexo com eles. Mas, por enquanto, o ΔH eu mexo com eles. Multipliquei por 2, correto? Vou multiplicar por 2. Eu vou encontrar o quê? Multipliquei por 2 lá, tá bom? A segunda equação vai ser essa aqui, ó. Olha para a equação principal. Eu tenho, ó, aqui eu tenho 3H2, aqui eu tenho quanto? 2, 1, quer dizer. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? Por 3. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui tudo por 3. Tá bom? E a última, professor. Olha onde está o C2H6O. Ele está após a setinha, né, não? Olha aqui, ele está depois da setinha. E aqui está onde? Antes. O que é que vai acontecer? Eu vou inverter. Quando eu inverto uma reação, eu altero o sinal dela no ΔH. Se ela era positiva, ela vira negativa.
Se ela era negativa, ela fica positiva. Se ela era endotérmica, ela fica exotérmica. Se ela é exotérmica, ela vira endotérmica. Tá bom? Então, para a equação 1, gente, tá aqui, né? Para a equação 1, multipliquei tudo por 2. Então, fica 2 carbono grafite mais 2O2 gasoso, formando 2CO2 gasoso. Ó, multipliquei. Olha o ΔH. Mudou, ó, porque eu multipliquei ele por 2. Ficou? Alterei o sinal? Não, porque eu não investi, eu só multipliquei por 2. Tá bom? Percebam aí que eu só multipliquei. Tá bom? Vamos para a equação 2. A equação 2, ó, eu multipliquei por 3, gente. Se eu multipliquei por 3, então fica 3H2 mais 3 meios de O2, formando 3 moléculas de água no estado líquido. Tá bom? Tá aqui. Tá ok? ΔH também vou ter que multiplicar esse cara por 3. Quando eu multiplico esse cara por 3, forma isso aqui. Por que, que o sinal continua o mesmo, pessoal? Porque eu não inverti, eu só multipliquei por 3. Tá bom? E na última parte, o que, que acontece? Eu vou inverter a reação química. Olha aqui, essa reação não está nesse sentido? Eu só inverti, ó. Joguei isso para lá e trouxe aqui para cá. Então ficou o quê? 2CO2, tá, o 2CO2 está aqui, mais 3H2O, formando um C2H6O, mais 3 moléculas de O2. ΔHO. Aí aqui eu mudei o sinal, porque eu investi. Tá bom? O que é que vai acontecer agora, gente? Eu vou somar. Quando eu somar essa equação, o que é que a gente vai ter, gente? Ó, eu posso mandar embora 2O2. Vamos lá. Posso mandar embora aqui quem? 3 moléculas de água com 3 moléculas de água. Posso mandar embora aqui, ó. Bom? 2CO2, posso mandar embora com 2CO2. Tá bom? Aí, ó, se vocês somarem, somar esses caras aqui, eu posso somar, não pode não? Vai dar 2O2 mais 3 meios de O2. Vai dar o quê? Vai dar, acho que 5 sobre 2, se eu não me engano. E vou tirar 3O2. Correto? Quando eu cancelo, eu posso cancelar esses três aqui. Tá bom? Então, quando eu somo esses dois e cancelo com esse aqui, ainda vai sobrar um meio de O2. Tá bom? Sobrou um meio de O2, gasoso. A água H2 eu posso deixar, que não tem com quem que eu cancelar do outro lado. O carbono também não. E o C2H6O também não. Então, só faço baixar desse lado aqui dessa seta. Eu libero 2C2 carbono grafite. Ou, desculpa, 2 carbono grafite. Mais 3H2, quer dizer, no estado gasoso. Mais um meio que sobrou da soma deles dois e cancelei uma parte com isso aqui. E sobrou um C2H6O. Tá bom? Aí eu vou somar o quê? A entalpia. Vou somar esses três. Lembrando, né? Lembra lá dos números inteiros. Menos 788, menos 800. Eu somo. Depois eu subtraio de 1.368 quilojoules. Tá bom? Então, concluindo, o ΔH é menos 278 quilojoules. Pronto. A questão está feita. Gente, concordem comigo. Esse assunto, ele não é difícil. A parte de lei de Hess não é difícil. O assunto você tem que ter uma análise da questão, você tem que analisar a equação global, a reação global e as etapas. E analisar o que é que você vai fazer. Você vai ter que manipular as equações, as subreações. Ou inverter, ou somar. Mas você vai ter que olhar tudo para cá, ó. Tá bom? A maior dificuldade só é essa. É você analisar se eu preciso multiplicar por 3, se eu tenho que dividir, tem equações que eu vou ter que dividir, que eu vou ter que multiplicar, tá bom? Mas sempre nessa ordem, multiplicar, dividir, inverter, tá bom? Para depois eu ir cancelando alguns fatores para me chegar ao meu ΔH, tá bom? Então, a partir do momento, a gente conclui o assunto de termoquímica, que vai até a lei de Hess, certo? Próximas aulas a gente vai trabalhar a parte de, se eu não me engano, cinética química, certo? Mas antes eu vou dar uma aula de
resolver alguns exercícios com vocês. A gente vai fazer uma aula de resolução de questões, tá bom? Vou separar um tempo para resolver umas questões com vocês desse conteúdo, principalmente de lei de res, certo? Mas eu quero que vocês também apliquem o conhecimento de vocês tentando praticar a atividade. Porque se vocês não tentarem, vocês não vão aprender, tá bom? Então, gente, desde já eu agradeço a atenção de todos. Essa aula foi um pouco rápida comparada às outras, porque só era lei de res. E eu acho que lei de res é um assunto tão importante que você tem que prestar o máximo de atenção para poder responder as questões. Por isso que eu botei somente ela, tá bom? Então, desde já agradeço, viu? Prestem atenção quando estiverem fazendo as questões. E qualquer dúvida, mandem para mim antes de começar a aula, no chat. Professor, não entendi a questão. Tem como você olhar para mim? Vou dar uma olhada na questão rápido para vocês, tá bom? Desde já, obrigado pela atenção de todos, tá bom? Boa noite. Boa noite não, vocês estão vendo à tarde, né? Boa tarde.